Então hoje é dia 1º de outubro de 2025. 1º de outubro de 2025. Então a gente está conversando sobre a trilogia Fundação do Isaac Asimov. Você que tá ligado? É, a série, na verdade, né? A Tem a série inteira. trilogia, Uhum. mas ela tem uma parte anterior e uma parte posterior. Tem o prelúdio da Fundação, tem o Fundação e a Terra, que aí transforma ela, na verdade, numa pentalogia, e você tem toda a série que explora a viagem no tempo, que é anterior a ela, e toda a série que explora os robôs, que é bastante anterior à série que explora a viagem no tempo, Todas se entrelaçam. e que ele entrelaça todos para construir um grande painel sobre a humanidade, um painel brilhante. Isaac Asimov era seguramente um escritor fabuloso e, principalmente, ele era um sujeito que tinha uma formação científica extremamente sólida, porque ele era o decano de bioquímica da Universidade de Indiana, né? Ele era, tanto que ele nunca abandonou o cargo, porque é um cargo permanente, né, vitalício, e você entra por concurso. Então ele era professor de bioquímica, virou decano do departamento, parou de trabalhar, foi escrever, parou de trabalhar na universidade. Mas a universidade pediu o lugar e falava, não, o lugar é meu, e ficou no lugar. Porque ele continuava fazendo ciência no sentido de orientava alguém, esse tipo de coisa, né? Mas não dava mais aula e tal. Asimov, ele tem ascendência russa? Tem cara de russo, né? Tem aquela sombra, aquela pestana de Costeleta, né? russo, assim, né? Então, vou falar rapidamente sobre uma coisa que eu considero importante na série Fundação. A série Fundação, ela é, como toda ficção científica, que, a meu ver, é a épica do nosso tempo, a épica da minha geração. O que é a épica? A épica é o gênero literário que lida com as grandes questões dos povos, não é? Você tem a dramática, você tem a poética, você tem a comédia, o drama, blá, blá, blá. O épico ele lida com os grandes painéis, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis é um épico, tá legal? E a ficção científica, a partir do século XIX, me parece, até no século XIX já, Júlio Verne, H.G. Wells, Edgar Allan Poe já faziam ficção científica, né? Uhum. Na primeira metade, a partir da primeira metade do século XX, na década de 40 em diante, pós-guerra e principalmente, o boom literário americano é extremamente influenciado pela ficção científica. E eles já trabalhavam com aquelas revistinhas paperback, né? Papel jornal. Você tem algumas? Te mostrei várias delas, Uhum. né? E começou essa. E alguns são grandes autores, né? Para dar um painel aí, o Arthur Clarke, o Ray Bradbury, o H.G. Wells, né? Mas o Isaac Asimov, para mim, é o mais interessante nessa dimensão. Tem outras dimensões, por exemplo, que o Ray Bradbury é mais interessante. Tem outros que o Arthur Clarke é mais interessante. O Arthur Clarke, por exemplo, ele previu a órbita estacionária, né? A órbita estacionária, que é onde estão os satélites que ficam fixos em relação à Terra, ele fez o cálculo, né? O Arthur Clarke. Tanto que ela é chamada órbita de Clarke. Nossa. Né? 2001, uma Odisseia no Espaço, ele previu, por exemplo, a inteligência artificial e a revolta da inteligência artificial, né? Ele previu porque ele estudava o tema, claro, ele era um ficcionista, como o Isaac Asimov se tornou. Mas o Isaac Asimov se tornou um ficcionista depois de ser cientista, né? O Arthur Clarke também, mas o Arthur Clarke era mais interessado na ficção científica que a gente chama de hard. Uhum. E aí o que ele faz em Fundação? Eu acho que a grande inspiração dele é o declínio e queda do Império Romano,
do Edward Gibbon, que explora o que aconteceu com o Império Romano, que durante aproximadamente 1000 e tantos anos, não sei aí o tempo, mas praticamente dominou completamente o mundo em torno do Mediterrâneo. Os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar. Eles eram donos, comandavam todas as praias do Mediterrâneo e algumas praias do Atlântico, ali na costa da Espanha, Portugal, Espanha e França, e até a Inglaterra, e algumas praias do norte da África, principalmente ali no Marrocos, ali onde der. E aí ele explora um império que se estabelece através da força, né? O Império Romano era um império militarista, os romanos eram extremamente sanguinários, né? Dissidentes entre eles era crucificado. A crucificação era uma prática regular deles, e essa prática se destinava a instilar o terror no coração de qualquer pessoa que pensasse em se rebelar. E aí ele imagina que no coração do Império Galáctico, no planeta Trantor, que seria a Roma da época, o lugar mais onde estavam todas as mentes brilhantes e tal, do coração do Império Galáctico emerge um cientista, que é uma grande metáfora do iluminismo, né? Do Augusto Comte, o Harry Seldon, que até em algumas versões ele é apresentado como se ele fosse um meio japinha. Ah, é? Talvez por causa do nome, Harry, né? É. Mas Seldon também é uma palavra curiosa. Ela tem um significado. Qual? Peraí que eu vou... Seldon. Bom... Talvez tenham pegado o Sheldon do... Não é Sheldon, ele chama Harry Seldon. Não, eu sei. Vou dar uma pausa aqui para você procurar. Seldon significa raramente. Né? Então, Harry Seldon, ou Harry Seldon, ou Harry Seldon. Eu leio Harry, mas... não sei pronunciar isso. Ele imagina uma ciência chamada psicohistória, em que você trata os humanos, que é basicamente a ideia central da economia, das economias, da economia enquanto ciência econômica. Você trata os humanos como agentes que são individualmente imprevisíveis, mas coletivamente eles são previsíveis, da mesma forma que as moléculas em um gás são individualmente imprevisíveis, mas coletivamente você consegue prever o comportamento do gás. E ele cria essa ciência chamada psicohistória. E com essa ciência chamada psicohistória, ele prevê a queda do Império. E aí ele estabelece num planeta na periferia da periferia da periferia da periferia da periferia da periferia, para lá de Biraci, depois da Capitinga, legal, o Nerds da Capitinga era mais central do que isso. Ele estabelece um planeta chamado Terminus, um planeta sem recurso nenhum. Ele estabelece uma fundação galáctica para criar uma enciclopédia que preservasse o conhecimento humano de maneira tal que depois da queda do Império, o conhecimento que o Império acumulou se mantivesse. E manda para lá uma equipe de cientistas que gerarão a semente do Império que se seguirá ao Império Galáctico. O que acontece com a ficção? A ficção, que a meu ver é muito mais importante do que a literatura científica, bastante mais importante ler ficção do que... Não só ficção científica, ler literatura, por exemplo. O que você tem que... Eu lembro que uma vez eu estava numa conversa com uma pessoa lá na Unesp, tempo pra caramba,
que a gente tem que ler para entender psicologia? Eu falei, Balzac, Flaubert, Machado de Assis, Guimarães Rosa. Ele falou, não, mas espera aí, como assim? Eu falei, ué, mas e para ler Freud? Não, ler Freud é para entender Freud, não para entender psicologia, para entender o que o Freud pensava. Então, não é que o Freud não tenha Tem que nada entender a o dizer. humano, né? Exatamente, para entender o humano, você vai entender muito mais o humano lendo, por exemplo, O Lírio do Vale, do Balzac, que conta a história de uma pessoa num determinado lugar, certo? Você conhece aquela pessoa por dentro, você conhece o que ela pensa, o que ela sente, né? Mas a ficção científica, e aí o Isaac Asimov faz o quê? Ele extrapola o que já se sabia na época dele sobre estruturas sociais, estruturas econômicas, e imagina isso se desenrolando numa dimensão galáctica. E ao imaginar isso se desenrolando numa dimensão galáctica, ele suspende algumas questões cotidianas, produz um mundo que é, em certa medida, totalmente ficcional. Tem viagem no espaço, viagem no tempo, coisa desse tipo. Viagem no tempo não tem no Fundação. Ele explorou isso em uma outra dimensão, numa outra série anterior à Fundação. E aí ele imagina um drama humano decorrendo ali, né? E a história do primeiro livro é basicamente a repetição da história que se conhecia na época que ele escreveu da ascensão e da queda do Império Romano, né? Só que é baseado basicamente na queda do Império Romano. Então, eu ia perguntar uma coisa. Essa parte de Terminus, né? Que eles vão lá colonizar Terminus e vão criar a fundação. Então, ela é baseada em quê? Na história do Império Romano. Porque você estava falando para mim, eu tinha interpretado como sendo os monges, né? Uhum. Mas você falou que tem outras interpretações. Sim, os monges pode ser, veja, ela é uma metáfora. Uhum. Uma metáfora, ela se aplica a várias situações que se repetem, não é? Os monges é mais a segunda fundação, que são os que cuidam do espírito. Terminus parece para mim que se aplica mais aos Estados Unidos. Os peregrinos do Mayflower, eles saem da Inglaterra para fugir da opressão da nobreza, não é? Eles são burgueses, anabatistas, ou seja, são pessoas de classe média, que a gente chamaria hoje, pessoas das profissões que fazem coisas, né? São todas pessoas altamente competentes no que fazem, que não aguentam mais a opressão da nobreza do Estado inglês e vão para a América. E lá na América fundam as suas colônias no norte, tá? Em Massachusetts, Nova York. Nova York tinha já uma população holandesa, né? Mas eles fundam lá, né? Então eles são o quê? Eles são esses caras que dominam a técnica, que dominam a ciência. Muita gente pensa na ciência como sendo origem da técnica. A ciência gera a técnica. Eu acho que essa é uma distorção muito característica do cientificismo que domina a nossa época, que trata o cientista como se fosse uma espécie de ser alado, angelical, ungido, que pode ganhar ungido, que pode ganhar o dinheiro que ele quiser, que controla a própria verba, como acontece, por exemplo, no sistema científico atual, né? Mas, na verdade, eu não acho que é isso, não. Eu acho que o cientista ele vem a reboque da técnica. Por exemplo, o Maxwell, que foi o cara que elaborou as leis do eletromagnetismo, ele foi contratado pelo Fulton, o cara que inventou a locomotiva a vapor, para calcular o sistema da máquina a vapor de maneira que, na hora que aumentasse a carga, o motor não parasse. E na hora que diminuísse a carga, o motor não explodisse. Porque o problema do motor a vapor é que ele tem que gerar uma potência, ele vai gerar uma potência sempre mais ou menos a mesma, que é a pressão que está ali no reservatório. Você tem a
a caldeira, e a caldeira coloca a pressão num reservatório de pressão, e essa pressão vai sendo liberada para movimentar o pistão. Quando você aumenta a carga, você tem que aumentar a pressão, mas você não tem jeito de aumentar a pressão subitamente, porque ela é pressão, é um gás dentro de uma coisa. Então, se a carga aumenta muito rapidamente, o que acontece com a pressão? O motor para. Ao mesmo tempo, se a carga cai muito rapidamente, a pressão que estava muito alta para levar aquela carga, leva o motor a girar muito rapidamente, o motor explode. O que o Maxwell fez? O Maxwell, que era um espetacular cientista, um grande matemático, um sujeito brilhante, mas o que ele fez? Ele pegou, olhou aquilo e falou, cara, se eu pensar isso aqui, se eu pensar isso como uma cadeia linear, isso explode, mas se eu pensar como um sistema circular e colocar um braço que trabalha na direção oposta, aumenta a carga, ele abre a válvula, diminui a carga, ele fecha a válvula, eu consigo fazer uma equação que trata do sistema como um todo. Então, na verdade, a ciência, ela é liderada pela técnica, e não o contrário, não é a técnica que é liderada pela ciência. Um exemplo bem moderninho e bem a gosto dos modernistas, tanto para concordar quanto para discordar. Os foguetes do Elon Musk. O Elon Musk simplesmente falou, dá para fazer, e começou a pressionar, os cientistas fizeram e começaram a fazer os foguetes. Agora o cara lança 150 foguetes por ano, tá certo? A NASA contratou ele para... Eles vão fazer o que, a NASA? Eles vão mandar os astronautas para ir para a Lua, para a próxima missão para a Lua. Os astronautas vão numa cápsula e o Elon Musk vai mandar a nave. Aí os astronautas abordam a nave do Elon Musk e a nave vai até a Lua e volta da Lua, tá certo? O Starship vai até a Lua e volta. A NASA não precisa construir o Starship. O que o Elon Musk faz? É isso, ele é um técnico, ele é um engenheiro, ele quer fazer aquele negócio funcionar. A obsessão dele é colonizar Marte para que a humanidade sobreviva a uma guerra nuclear, parece, pelo menos é o que ele fala, né? E aí o que acontece? Ele fica pressionando, os cientistas trabalham e geram aquele negócio para ele, né? E aí, o que o Terminus, que é esse planeta onde é colocada essa equipe de cientistas, num primeiro momento eles estão trabalhando para escrever a Enciclopédia Galáctica. Só que eles estão num planeta que não tem praticamente recurso nenhum. Então eles têm que aprender a lidar com poucos recursos. Como são todos altamente habilidosos e competentes, técnicos, engenheiros e cientistas, eles começam a desenvolver uma tecnologia super poderosa e miniaturizada e baratíssima em termos de recurso mineral, de recurso material, de exigência energética. Então, enquanto, por exemplo, as usinas nucleares de Trantor tinham tamanhos planetários do Império Galáctico, eles conseguem fazer uma usina nuclear dentro de uma pilha. Tá legal? Porque eles não têm urânio. Não tem número em quantidade suficiente. Então a restrição de recursos gera isso. E aí eu vejo que ele faz essas duas metáforas. Ele gera. Eu não acho que o Isaac Asimov fez isso pensando no que eu estou falando. Não é isso. Eu acho que ele fez isso pensando numa série de movimentos. Por exemplo, o Império Romano, ele é substituído por qual império? Pela cristianização. Onde que a cristianização nasce? Em Jerusalém. O que era Jerusalém? Jerusalém era no planeta, na dimensão planetária, era no máximo Franca. Não chegava a ser nem Ribeirão Preto. Era no máximo Franca. Quer dizer, uma cidade de porte médio, a mosca do cocô do cavalo do bandido em termos planetários, onde apareceu um pregador de Capitinga, legal, que era Jesus, e que gerou um modo de pensar que era tão poderoso em termos de forma de pensar, que ele colonizou o Império Romano, colonizou o espírito do Império Romano. Tá. E a tecnologia? A tecnologia romana é uma tecnologia caldaica. Os romanos passando pela Grécia. Eles aprendem, por exemplo,
Eles usam a matemática dos gregos, que aprenderam a matemática com os hindus. Os gregos, quando Roma era um poder, a Grécia já era uma periferia. Não é? E assim por diante. Então, na verdade, o que ele está... Vou fazer uma observação. Eu li faz muito tempo o Declínio e Queda do Império Romano, então talvez eu esteja falando uma coisa um pouco imprecisa. Porque na metáfora você naturalmente, no raciocínio analógico, você naturalmente é um pouco impreciso. Mas o útil dela é justamente que por ela ser imprecisa, você pode projetar ela sobre vários eventos. Então ela permite a você perceber eventos que se repetem, ou eventos que têm padrões. Né? A queda do Império Romano, ela aparece para mim a partir dessa leitura do Gibbons, do Toynbee, que são os historiadores marxistas da primeira metade do século XX, todos historiadores extremamente sofisticados. Se você tira a ideologia marxista, tem que ler os caras, porque os caras sabem o que eles estão falando, e eles usam uma metodologia poderosa, que é explorar os conflitos da sociedade, entendendo os arranjos econômicos da sociedade. Né? Você já me ouviu falar várias vezes, follow the money. Cadê o dinheiro? Para onde o dinheiro está indo? Tem que fazer essa pergunta. Né? O que parece a queda do Império Romano? A queda do Império Romano é o quê? Roma vai atraindo os melhores para o centro. Não é? No início, os imperadores romanos eram romanos. Os romanos eram romanos. Mas na medida em que Roma vai crescendo, os romanos que nascem nas províncias começam a ser também patrícios romanos. Alguns, por exemplo, um filme que dá um exemplo disso bem legal, o Gladiador. O Gladiador é um general, Máximos, é ficcional, mas Máximos, que ele é o quê? O espanhol. Ele é um godo ou visigodo, que eram os espanhóis, godos ou visigodos. Ele é um espanhol, né, que está ligado à Arábia, Marrocos ali, a Arábia do Norte ali, né, tá certo? Que se torna o principal general do imperador. Parece que o imperador ali talvez fosse Adriano, alguma coisa assim, não é? Não sei, mas algum dos imperadores. Então veja, o que acontece no Império Romano? O Império Romano se expande quando ele tem um imperador forte e um general forte. O general forte faz o quê? Os generais romanos eram donos dos seus exércitos, eles eram grandes proprietários que criavam exércitos. Ele vai lá e conquista uma província, que será a fonte da riqueza dele e trará riqueza para Roma, certo? Quando você tem um imperador forte e um general forte, o general vai conquistar uma província. Isso acontece na expansão do Império Romano. Quando você tem um imperador fraco e um general forte, o imperador forte e generais fracos, o império para de crescer, porque nenhum sai para conquistar nada. Quando você tem um imperador fraco e um general forte, para que ele vai conquistar uma província? Ele destrona o imperador e vira imperador. Então, ele tem um tamanho máximo, esse império romano, esse império construído com base na conquista militar, ele tem um tamanho máximo, ele não vai conseguir passar daquele tamanho. Que tamanho é esse? É o tamanho da quantidade que ele consegue de controlar, da quantidade de território que ele consegue controlar e de riqueza que ele consegue controlar, mantendo o equilíbrio entre generais, entre os exércitos. César, por exemplo, César tinha, que é o que cria o império mesmo, que vira o imperador Júlio César, era um triunvirato, eram 3 grandes generais, César, Pompeu e um outro lá que eu esqueci o nome, certo? Não sei se Marco Antônio, eu não lembro o nome dos caras. Tanto que o César vira imperador, por quê? Porque quando ele chega da conquista da Gália, ele chega no Rubicão, que é um rio, e vem o pessoal e fala, espião dele, e fala, ó, velho, se você entrar se entrar só com a guarda pretoriana, a tradição dizia que o general romano, vindo de uma campanha de conquista, tinha que entrar em Roma à frente da guarda pretoriana, não podia entrar à frente do próprio exército. A guarda pretoriana era o quê? Eram os soldados que protegiam ele.
Era o FBI dele, o serviço secreto dele. Se você for com a guarda pretoriana, os caras vão te matar, porque o Pompeu tá lá. Aí o César fala assim, não, eu vou, porque o César já era muito poderoso, todo mundo sabia que ele ia reivindicar o trono, e o Senado estava contra. O Senado eram todos os patrícios. Aí ele pega e fala assim, você não pode atravessar o Rubicão, o exército não pode atravessar o Rubicão, o exército. E aí ele chama os soldados dele e fala, ó, seguinte, se vocês atravessarem comigo, vocês vão... O exército dele era muito bom, né? Se vocês atravessarem comigo, nós vamos entrar, a gente ganha ou morre. O soldado falou, a gente vai. Os soldados falaram, a gente vai. Ele atravessou o Rubicão, mandou queimar as pontes, fez um discurso e falou, alea jacta est, a sorte está lançada. Agora mataram ou morreram, a gente vai. E aí ele foi e tomou rumo. E se tornou um ditador. Depois ele foi assassinado. Então, ele queimou as pontes para o exército não poder retroceder. Percebe? É um exército militar, é um exército baseado, por exemplo, quando os judeus se revoltaram contra os romanos em 70, no ano 70, os judeus criaram uma fortaleza chamada Massada, que era uma fortaleza aparentemente inexpugnável. Tá legal? Porque ela era numa montanha de 50 metros de altura, não tinha jeito. O exército romano construiu uma rampa. Subiu, matou todo mundo. Todo mundo. Era uma coisa do tipo assim, os caras olhavam e falavam, a gente não vai escapar. Por quê? Era uma máquina de guerra sanguinária até a pleura da balachita. Então o Império Sanguinário teria um tamanho. Não é? O que o Isaac Asimov oferece de metáfora com Terminus? Com Terminus ele oferece de metáfora o Império Americano, que é um império, foram os peregrinos do Mayflower, técnicos, foram para um lugar sem nenhum dos recursos da civilização e levaram o conhecimento com eles e construíram lá recursos que a civilização anterior não tinha como, certo? Ligou? O que acontece? Terminus conquista o Império Galáctico de um jeito muito parecido com o jeito que os americanos conquistaram o mundo. Os americanos não conquistaram o mundo pela força, pelo contrário, eles entraram na Segunda Guerra Mundial, mataram todo mundo e devolveram o país para os caras, mataram os japoneses. E assim, o pessoal fala, os japoneses... Gente, os japoneses mataram 8 civis para cada soldado que eles perderam. Os alemães mataram 7 civis para cada soldado que eles perderam. Os americanos mataram meio civil para cada soldado que eles perderam. Não dá para comparar. Ah, mas eles foram lá e bombardearam Dresden. Tá. Agora, por que os japoneses atacaram os Estados Unidos? Os japoneses foram aos Estados Unidos aprender como os Estados Unidos funcionava. E calcularam os Estados Unidos como um país pacífico, que ia se render assim que fosse atacado. Os caras convenceram o alto comando a atacar Pearl Harbor. Quando eles atacaram Pearl Harbor, os Estados Unidos eles destruíram basicamente uma boa parte da frota marítima americana do Pacífico. Em 6 meses, os Estados Unidos tinham uma frota 5 vezes maior do que a que os japoneses derrubaram, porque a potência industrial americana era bizarra. E os americanos, tudo bem, cometeram vários crimes, todos os impérios cometem, mas eles não estavam interessados em conquistar a terra, eles estavam interessados só em comerciar. É o Robert Mallon que vai comerciar. Então, o que ele estava oferecendo? Ele estava oferecendo um grande painel metafórico na Fundação que permite a você olhar a história e começar a perceber que há padrões que se repetem. E os padrões que se repetem permitem a você fazer algum tipo de especulação sobre o futuro que é mais confiável
e um tipo de leitura sobre o presente que é mais confiável do que essa visão estreitinha do cientista. A visão puramente do cientista. Então você olha, por exemplo, e você vê coisas como o cristianismo vai para a Europa, para Roma, e infiltra Roma de baixo para cima. Qual que é a tese dos marxistas? Roma cai quando a elite de Roma passa a custar mais caro do que ela devolve para a população média, do romano médio. Basicamente o trabalhador, o que produz a riqueza material, ok? O operário, o que opera o sistema, ok? Quando a elite fica cara demais, ela cai, ok? A Revolução Francesa, a Revolução Bolchevique, a revolução que o Trump está liderando, a situação que o mundo está passando agora, o que é? Quem está trabalhando fala, estou pagando para um monte de burocrata fazer um monte de porcaria com o meu dinheiro, que porra é essa? Percebe? Uhum. Você começa a perceber que há um padrão. Agora, para você perceber o padrão, você tem que conhecer a história do padrão, porque você não vai identificar um padrão desse olhando uma fórmula. Não tem jeito de fazer uma fórmula disso. Agora, tem jeito de contar uma fábula. E o que é a ficção? É uma fábula. O que é fundação? É uma grande fábula que especula sobre a ascensão e a queda do Império Romano e especula sobre o império que se seguirá, que talvez seja um império do tipo Terminus, muito mais interessado no comércio do que na conquista pelas forças, mas absurdamente competente no uso da força. Não dá para se contrapor aos americanos em contexto nenhum, certo? Porque eles é uma potência industrial bizarra, uma energia criativa espantosa, e se eles transformassem a indústria dele em coisa, eles produziam... Em quê? Em indústria de armas, eles conseguem atacar o planeta inteiro. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, eles chegaram a produzir 20 vezes mais tanques que os alemães. O tanque deles, se fosse 10% mais fraco que o alemão, eles ganhavam pela força. E não era, né? A tecnologia deles era melhor, tá certo? Então, o que eu defendo da leitura, que é o que eu estava falando para você? Tem que ler Fundação, tem que ler esses grandes épicos, tem que ler O Senhor dos Anéis, tem que ler o Harry Potter, mas tem que ler os antigos. Tem que ler a Fundação, tem que ler as Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. Você falou que tem que ler Harry Potter, você vai ser cancelado. É, porque o povo é muito besta, o povo não consegue ler metáfora. O povo acha que metáfora é descrição literal. O povo pensa muito com a mentalidade Marvel. Eles acham que herói é uma coisa tipo super-herói. Não. Superpoder, não. Certo? Mas ao ler isso, você começa a ver essas coisas. Mas você também tem que ler a história. E a história, o historiador, ele tem duas coisas que ele faz. Ele te apresenta uma documentação que te permite reconhecer os fatos. E te apresenta uma interpretação, que é uma história que conecta o que ele documentou. Você tem que tratar a interpretação como uma metáfora, mas você não pode ignorar os fatos. E os fatos, eles têm precedência sobre as metáforas. Os fatos não dependem da narrativa, como querem esses paupérrimos intelectuais brasileiros, tipo, sei lá, Emir Sadra, esses retardados que tomam conta da academia brasileira. Não, a história não depende dos fatos. A história existe, a história é feita materialmente. A história não é feita em bits, ela é feita em joules. É gente levando coisa daqui para cá, gastando energia. Percebe? E o materialismo desses retardados é um materialismo de quinta categoria, porque eles não olham a matéria. Eles olham as palavras, que são a coisa mais imaterial do planeta. Tá ok? Mas a gente volta nisso num outro momento.